Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje a gente vai falar aqui de um assunto, inclusive, que quem deu a dica foi o Wagner Martins. Eu vou ver se eu pego aí a imagem para colocar na tela, onde ele pediu para falar aí sobre os deuses e humanos que, na minha opinião, teriam sido mal adaptados, né? Que poderiam ter sido melhor aproveitados aí em Shumatsu no Valkyrie, né? Inclusive ele deu aí alguns exemplos, né, do Ares e do Caim, mas a gente vai falar aqui de outra galera, uma outra galera aqui que foi até pior do que essa galera aí, porque pelo menos no caso do Ares a gente sabe que ele foi feito pra ser daquele jeito, pro bem ou pro mal ele foi feito pra ser daquele jeito. Agora, alguns personagens aqui que eu vou falar, cara, realmente são bizarros do jeito como eles foram apresentados. Então vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Lembrando, é só a minha opinião, tá? Deixa aí algum exemplo que você achou que ficou mal exemplificado em Shumatsu no Valkyrie, beleza? Então vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. A gente começa aqui falando primeiramente sobre Valkyrias, eu digo no plural, tá? Eu não vou nem escolher uma aqui especificamente, porque, cara, as Valkyrias, elas têm um grave problema em Shumatsu no Valkyrie. Eu até gosto da ideia delas, o fato de que os guerreiros boladões precisam ter essas mulheres, né, do lado deles ali pra conseguir rivalizar com os deuses. Eu acho esse conceito bem maneiro. Não acho machista como muita gente fala não, tá? Muito pelo contrário, eu acho que o fato de elas serem a chave pra isso acontecer, pra vitória da humanidade, eu acho que é muito legal, inclusive. Agora, tem uma coisa que eu não gosto nas Valkyrias, até agora, em Shumatsu no Valkyrie, que é o fato de que a história delas, individualmente, de cada Valkyria, é extremamente rasa. E eu não tô aqui exagerando, cara, é muito raso. Tirando a Brunhilde, que é a líder da revolução, e a Gol, que tá sempre com a Brunhilde, o resto, cara, só aparece ali na hora da luta. E se sobreviver, tipo, vira um espectador aleatório que nem tem comentário direito, sabe, na história. A pessoa some na história de Shumatsu no Valkyrie, perde completamente o peso da história, sabe, é bem bizarro. E especificamente falando sobre as duas primeiras Valkyrias, que é a Hrandigris e a Regnleif, cara, essas duas têm menos história, por exemplo, que o Adamais, que só apareceu em flashback. Pra você ter uma ideia, a Hrandigris, por exemplo, ela apareceu pra ser ali a arma do Lubu, e a gente não conhece praticamente nada da história dela. Só isso, ela só apareceu, virou uma lança, a lança foi destruída e acabou. Só isso. E no caso da Regnleif tem até um ponto mais crítico, porque beleza, a gente teve, quando ela perdeu, se eu não me engano, a gente viu a Gol tendo alguns balões de pensamento lembrando assim dela, né? Lembrando que ela que educou a Gol e tal, até o momento. Mas, cara, se eu perguntar pra maioria das pessoas que acompanham o Shumatsu no Valkyrie qual era o poder da Regnleif, alguém vai se lembrar? Provavelmente não. Ela tinha sim um impacto ali na história, só que foi mal apresentado. Tá ligado? Uma coisa que pra você ver, você vai ter que pesquisar depois, tá ligado? Dos eventos. Isso é muito estranho. Então, assim, elas foram mal feitas, tá ligado? A história por trás de cada uma individualmente foi mal apresentada. E teve outras Valkyrias também que vieram depois que simplesmente elas apareceram e sumiram tão rápido quanto apareceram, sabe? Foi, assim, medonho, sabe? Então eles estão precisando fazer aí, talvez, né, mostrar um pouquinho mais, sabe? Individualmente como elas eram ali. Talvez até mostrar um pouco sobre o passado delas, sabe? Por que cada uma é do jeito que é. A gente deve ter uma história depois com a Brunhilde sobre por que elas toparam fazer esse esquema aí da Brunhilde, né? Que a gente ainda não sabe essa história, isso aí vai ser explicado. Agora, quem elas eram individualmente, isso aí a gente provavelmente não vai ser apresentado, sabe? Vai ficar desse jeito aí mesmo que tá em Shumatsu no Valkyrie. Elas simplesmente vão virar arroz de festa aí depois, conforme a história vai se estendendo, sabe? É bem esquisito, isso é bem esquisito mesmo. Por falar nisso, a gente também tem que falar aqui de um outro personagem que também só apareceu um momento e depois ele simplesmente perde completamente o peso na história, que é o Thor. O Thor, ele foi o primeiro lutador do lado dos deuses, né? Mostrou uma força imensa, mostrou bastante imponência, né? Era um cara bem brutal. A gente viu um pouco dele ali com a Brunhilde, né? Onde ele é um cara bem assustador e tal, né? Ela chegou a se mijar de medo dele, né? Pra ter uma ideia. Foi bem bizarro esse momento aí. Se eu não me engano, cortaram isso do anime, se eu não estou enganado. Mas o lance é que depois da luta dele contra o Lubu, cara, o Thor, ele
não tem mais história, sabe? Ele só fica lá sentado, vendo os combates e ele não tem mais nada, não tem mais nenhuma não reflete sobre os combates, ele não tem nada, sabe? Ele não tem nenhuma cena, assim, extra relevante dele, sabe? O cara sumiu praticamente depois ali em questão de história. Ele só deve aparecer tendo relevância agora quando tiver ali o Loki ou o Odin, sabe? Quando aparecer esses dois, talvez o Thor tenha algum outro impacto na história. Mas fora isso, ele é só um espectador normal, comum ali. Se você levar em conta que, sei lá, se você esquecer que ele foi o primeiro lutador, cara, ele é só um cara da plateia aleatória. Ele é um cara que tá assistindo um combate lá de algum lugar e dane-se. É bizarro, cara, tá ligado? Então também faltou bastante aí manter a relevância dele conforme os capítulos foram avançando. A mesma coisa dá pra se falar sobre o Lu Bu, só que no caso do Lu Bu é um pouco mais complicado, né? Porque o Lu Bu tem aquela questão da China, né, cara? Os caras tentaram fazer ali um personagem chinês pra tentar farmar com o público chinês, só que eles fizeram a história do Lu Bu de um jeito que ficou faltando muita coisa, sabe? É um personagem que foi mal apresentado mesmo. E ele morreu, então não tem mais o que fazer com o Lu Bu praticamente. E isso acabou fazendo com que o pessoal da China reclamasse, né? A respeito, pô, mas caraca, né? O Lu Bu apareceu, nem foi tão bem apresentado assim como outros personagens que vieram depois. E caramba, né? Vai ficar assim, né? Vai ficar assim, né? E aí acabou gerando aí, depois de muito burburinho, aquele spin-off, né? Do Lu Bu, que a gente vê ele em vida, né? Como ele era em vida, ele era um cara bem fodão. E também, quando veio a versão do anime, eles contextualizaram melhor. Ele ficou um personagem muito mais maneiro, sabe? Ele virou um guerreiro muito mais maneiro. Você sente que ele é mais boladão no anime do que no mangá. O que eu acho muito estranho, tá ligado? Os caras tiveram que meio que fazer um hotfix no personagem, vai? Parece até jogo online, sabe? Você faz ali um hotfix, é tipo isso, tá ligado? Os caras tiveram que readaptar o personagem no anime. Pra você ter uma ideia de como ficou faltando coisas sobre ele no momento lá em que ele foi apresentado em Shumatsu no Valkyrie. É bizarro, cara, sério. Inclusive isso acontece bastante, inclusive, no anime, inclusive, né? O anime teve que recontextualizar muitas coisas que ficaram de fora no mangá, sacou? Isso é um problema, então, que a gente vê que é comum em Shumatsu no Valkyrie, sabe? Ficam umas partes ali que depois eles têm que dar um jeito depois ali de se explicar, né? Eles usaram o anime pra conseguir explicar esses pontos aí que ficaram faltando na história, né? Fora que também eles também tiveram coisas que eles removeram também do anime, né? Infelizmente. Enfim, continuando. Pra finalizar, a gente tem aqui um personagem que, cara, é esquisito o jeito como ele foi feito, sabe? Bem estranho. Na verdade, a história meio que não bate. Vai de acordo com o que foi apresentado, do jeito que ele foi apresentado, a história meio que não bate, que é o Hércules. Pois é, cara, o Hércules, ele é aí um dos primeiros humanos, vai, que viraram ali deuses, né, praticamente completos. O cara ganhou ali o sangue de Zeus, ganhou um monte de boost de poder ali, força bruta, né, tem um senso de justiça impecável ali que fez ele rivalizar, inclusive, contra uma armada inteira, né, do céu, lutou contra o próprio Ares no braço, no mano a mano, né, foi um combate épico ali, né, que a gente não viu, inclusive. E depois ele vira um deus, né, ele acaba ascendendo ali como um deus, né. Só que aí é que tá, cara, no momento da ascensão é onde eu quero chamar a atenção, porque acontecem duas coisas aqui. Primeiro, que ele fala que ele topa aí com os deuses, né, ele topa lá ascender e virar um deus, desde que os deuses não fizessem mal à humanidade. Beleza, aí a gente vai Shumatsu no Valkyrie, né, como é que começa Shumatsu no Valkyrie? Os caras querendo destruir a humanidade. Pois é meio bizarro. Isso acaba gerando uma outra coisa, que o Hércules na verdade era pra ser o primeiro personagem a trair os deuses, né? Porque se alguém tem motivo pra lutar pela humanidade é o Hércules, né? Ele é um cara que luta pela humanidade. Então não faz sentido o Buda ter sido o primeiro, tá ligado? O Hércules tinha todas as credenciais do mundo pra poder trair os deuses antes do Buda, sacou? Bizarro. Mas talvez uma das coisas mais estranhas dessa história seja vamos dizer assim, ao lado dos deuses dessa história, porque o Zeus, ele permite, né, ele fala, olha, ó, beleza, a gente não vai atacar mais a humanidade, mas você tem que guiar a humanidade para o caminho correto. Aí eu te pergunto, aonde em Shumatsu no Valkyrie a gente viu o Hércules guiando a humanidade? Em que momento a gente viu o Hércules ajudando a humanidade a ir por um caminho melhor? Me explica isso. Na verdade é bem o contrário, né, a humanidade ficou pior conforme foi passando as eras, né? Então assim, cara, sabe,
tem um buracão aí que tá faltando e simplesmente o pessoal não fala nada sobre isso, saca? É meio bizarro. Esse talvez tenha sido mais estranho dos que eu falei até aqui, porque literalmente tem um buracão na história que ninguém fala nada, simplesmente não existe, não sei o que você tá falando, sabe? Eu acho muito bizarro. Toda vez que eu lembro do Hércules, eu lembro desses pontos aí dele que não faz sentido, cara. Não faz tanto sentido assim ele lutar a favor dos deuses, sabe? Parando pra pensar, assim, depois de dar uma refletida na história dele, não faz sentido, sabe? Ele tá lutando a favor dos deuses, é bem bizarro. Talvez eles mostrem melhor isso aí no anime, quem sabe, né? Eles derem um contexto aí, né, nesse rolê todo, né? Porque realmente tá um furão aí nesse meio. Mas enfim, por enquanto é isso, né? Se vocês quiserem eu posso tentar procurar caçar alguma coisa pra fazer uma parte 2. Mas enfim, comenta aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição, vou ficando por aqui. Valeu, nerds, fui!